Fala aí, gente boa, tudo certo, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez gravando esse vídeo para o meu canal Questionador Bíblico. Eu me chamo Jairo, fui um pastor na Universal por mais de 12 anos. Hoje não frequento, não sou, não vou, jamais voltarei a ir a qualquer igreja evangélica ou católica. Pois bem, vou pegar aqui um texto do livro de Ezequiel, um texto da Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como esse Deus ele agia e não age hoje. Um Deus que condenava por leis, porque já que a Bíblia, né, ela é a inspiração de Deus dada aos homens, e eles escreveram, então é de Deus e tem que ser vivido hoje, tá? Tem que ser vivido hoje ou praticado hoje. Um texto lá, depois eu trago no outro vídeo, que ele condenava até quem usasse uma roupa com 2 tipos de tecidos e não podia. Condenava a mulher por menstruação, né? Quem tocasse nela seria maldito, poderia até morrer. Por aí vai. Aí Ezequiel capítulo 20, versículo 25 e 26 diz assim: Por isso também lhes dei estatutos. Então, os estatutos lá de Moisés, e foi dando outros, foi Deus quem deu. Tá? As leis de Moisés absurdas foi Deus que deu para ele. Que não eram, por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Ora, ele deu os estatutos e ele diz que não eram bons, pelos quais não haviam de viver. E os contaminei, olha só, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Então isso aqui foi um dos estatutos que ele deu. Não sei se agora ele está, tem que ler aqui o versículo todo, aí você vai dizer, mas para não fugir do contexto, você está isolando, pegando um versículo isolado, igual vocês, crentes, pastores, vocês fazem. Vocês pegam um versículo da Bíblia, lá o mais comum entre vocês, né, de Malaquias 3,10, vocês pegam aquela frasezinha ali e massificam para cobrar das pessoas o dízimo. Aí vocês também não leem o contexto, nem o adiante e nem o depois. Então vocês não leem. Então não vem com essa aqui de dizer que eu estou lendo um versículo isolado, tem que ler o contexto. O contexto já está aqui. Que ele disse que ele deu estatutos que não eram bons. Quais são os estatutos? Está lá, vai lá, busque e leia. Juízos, pelo livro de Levítico, Deuteronômio, está lá, as leis, tudo, os estatutos, pelos quais não haviam de viver. Aí ele deu lá para que a pessoa vivesse, ele diz, obedecei para que vivais por eles. Foi estatutos. E os contaminei em seus próprios dons. Então, os dons, que diz que é Deus que dá, ele foi lá e contaminou os próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre. As mulheres, claro que o único ser fora dos animais que dá a luz, que tem a madre, são as mulheres, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Então era uma lei, um estatuto, referente aqui a fazer realmente, não literalmente, mas passar pelo fogo, ser queimado, vivo, tudo que abre a madre, para assolá-los, para que soubessem que eu sou o Senhor. Então, olha a maneira como ele agia para saber que ele é o Senhor, que ele é Deus. E os crentes apoiam e dizem, não, mas Deus ele é Deus. Deus ele é Deus de justiça e é isso mesmo. Não interessa se quem está sendo violentado ali é uma criança. Se quem está sendo violentado ali é um bebê. Não interessa.
como muitos crentes, para defender a questão, do livre-arbítrio. Defender o livre-arbítrio é defender um eixo de uma criança, de uma mulher. Ah, mas Deus deu livre-arbítrio. Então, Deus deu livre-arbítrio para isso aí. E em outras ocasiões, Deus interviu no livre-arbítrio do homem. Deus mudou seu próprio pensamento e decisão pela oração de uma pessoa, e ele não se intromete ou não decide na oração de uma mãe que naquele dia orou, pediu para ele: Senhor, guarda minha filhinha que está na creche, vai para a creche, vai vir para casa, alguém vai trazer. Aí nesse dia vai lá um cara, pega aquela criança, sequestra, violenta, leva para o matagal, né? E aí? É o livre-arbítrio do cara que fez isso? O diabo foi mais forte do que Deus? Tá aqui, cara. Isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é Deus falando que ele deu estatutos e depois ele viu que não era bom e que os juízos não haviam de viver, não era para viver, mas ele não disse isso lá. Ele disse que primeiro lá quando ele deu para Moisés e tantos outros, ele disse que era para viver. Obedecer e viver por eles, para que vivais por ele, pelos estatutos de Deus. E agora ele está dizendo aqui, Ezequiel está falando que não eram para viver. Ou era Ezequiel mudando a própria lei de Deus. Ele os contaminou, faziam passar pelo fogo, tudo que abre a madre, para assolá-los, para que soubesse que eu sou o Senhor. O cara temer que ele é Deus, ele fazia tudo isso aqui, abria a madre, tirava a criança viva, ou fazia a madre, ou quem abria a madre era a mãe, né? Que é parir, dar à luz. Ele fazia passar pelo fogo. Será que aqui eram as prostitutas da época? Será que aqui eram as virgens que eram descobertas e agora estavam grávidas, não tinham casado? Mas ele engravidou uma virgem. Deus, na forma de uma pomba, engravidou uma virgem. Será por isso que depois ele aparece, né, o anjo culposo aparece e diz: olha, foge, vai-te embora, pega teu marido aí, entendeu? Na madrugada, e foge, porque senão vão te matar. Mas eu quero o meu filho, depois tu volta e tá tudo certo. Ela era virgem, porque se fosse pega, ela ia passar pelo fogo, porque ela é a lei do Senhor. Então você que diz: se adianta a lei, não obedecer, então obedece. Pega alguém na sua igreja que tem uma roupa, e a maioria hoje, uma roupa que tem dois tecidos, né? 30% poliéster e 70% algodão, 2 tecidos. Ou quando você usa algodão e a peça de baixo é poliéster, linho, tem que ser apedrejado, tem que ser morto. Isso é a lei do teu Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, do teu Deus, está aí. Valeu, pessoal. Obrigado por ter chegado até aqui. Peço que você se inscreva, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal para dar essa força, dessa moral. Curta o vídeo, tá bom? Se você não quiser se inscrever, pelo menos curte aí o vídeo se você gostou, tá? E comente algo a respeito. Valeu, forte abraço e fui.